Aos 14 anos, o moleque ele foge de casa e logo nas primeiras páginas nós presenciamos uma cena estarrecedora. Ele entra em uma tenda que está servindo como uma igreja improvisada e no meio de uma tempestade e lá está o reverendo Green dando o seu sermão. E nesse sermão ele fala ele tem o discurso sobre a onipresença de Jesus. E ele fala que para onde você vai, você leva Jesus com você. Então, se você vai até o inferno, se você faz coisas horríveis, você está arrastando Jesus para esses lugares horríveis junto com você. Nessa hora, o moleque ele percebe uma figura muito curiosa entrando nessa tenda. Ele é um homem com mais de 2 metros de altura, ele é totalmente calvo, ele não tem sobrancelhas, ele não tem cílios, ele não tem nenhum sinal de pelo corpo, ele é albino. O rosto dele é descrito como infantil e extremamente sereno e infantil, e ele tem mãos também bastante pequenas. Logo essa figura ela se impõe, ela começa um discurso e ela diz que o reverendo Green é procurado em diversos estados por diversos crimes, inclusive o estupro de uma menina de 11 anos. Nessa hora a turba se revolta e aquele fervor religioso logo se torna um fervor violento e as pessoas querem enforcar o reverendo Green. Apesar dele mesmo negar todas aquelas acusações e apontar para aquela figura e dizer que ele é o próprio diabo que está entrando na casa de Deus. A tenda começou a balançar e a vergar, e como uma gigantesca medusa ferida vagarosamente tombou, arrastando ao chão as paredes de lona rotas e os cabos poídos. Quando o menino finalmente consegue fugir no meio dessa multidão e consegue chegar ao bar, ele vê que essa figura gigante, esse gigante já está sentado lá no bar, bebendo uma bebida calmamente, como se nada. E ao seu redor tem várias pessoas que estão parabenizando por ter desmascarado o reverendo Green, que é um criminoso, na verdade estava se passando por um padre, mas na verdade não era. E eles perguntam para ele como é que você sabia tudo isso, né? Como você descobriu sobre todos esses crimes. E o gigante olha para eles e fala assim: eu nunca estive nesses lugares que eu comentei, acredito que o reverendo Green também nunca esteve nesses estados e, para falar a verdade, hoje foi a primeira vez que eu vi esse homem em toda a minha vida. E volta tranquilamente a beber a sua bebida. Um silêncio estranho pairou no ambiente. Os homens pareciam efígies de barro. Então alguém enfim começou a rir. Depois outro. Logo todos riam juntos. Pagaram uma bebida ao juiz. Cormac McCarthy, ele é um escritor estadunidense ainda vivo e ele é considerado um dos grandes escritores, se não o maior escritor de seu país. E filmes, por exemplo, como Onde os Fracos Não Têm Vez e Na Estrada são adaptações dos seus romances. Mas, sem dúvida nenhuma, Meridiano de Sangue é o seu romance mais famoso e mais importante. O drink que eu escolhi para acompanhar essa leitura foi o Blood and Sand, então sangue e areia. E sinceramente não podia haver título melhor para esse drink, já que esses elementos são quase que onipresentes em toda essa obra. Ele é um drink à base de whisky, licor de cereja, martini rosso e também suco de laranja. Amanhã eu vou colocar a receita certinha no Instagram Drinks e Livros e aqui no canal também vai ter o vídeo do passo a passo para vocês aprenderem sem ficar com nenhuma dúvida. Bom, essa história começa efetivamente em 1849 e ela se estende por alguns anos e ela se passa principalmente na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Um dos personagens que a gente mais acompanha, ele é chamado de um menino, um moleque, né? No original ele é chamado de The Kid e com a letra minúscula mesmo, como se fosse só menino, moleque, não é um nome próprio que ele tem. Porque ele não é uma pessoa importante, né? Ele não é uma pessoa relevante, ele nem sequer tem nome nessa narrativa. E logo nas primeiras páginas, o narrador ele vai nos contar como a origem desse menino, né? E já vai dar as mostras de como vai ser toda a toada da linguagem, a toada da narrativa desse livro. Então, a primeira página já é completamente impactante. A primeira página é muito impactante e aqui vocês vão ter um exemplo de como o McCarthy não está aqui para facilitar as coisas para o leitor. Ele não deixa a linguagem simples, chega a ser até uma linguagem hermética muitas vezes. Porém, ela é muito bela, muito poética. Vou dar um exemplo para vocês logo da primeira página. Vejam a criança. Sua família é tida por cortadores de lenha e carregadores de água, mas seu pai, na verdade, sempre foi um mestre-escola.
Ele se afoga na bebida, cita poetas cujos nomes hoje estão esquecidos. O menino se agacha junto ao fogo e observa. A noite em que você nasceu, 33. Os Leonídios era como chamavam. Deus, como choviam estrelas. Busquei o negrume, buracos no firmamento. A ursa despedaçada. A mãe morta, há 14 anos, nutriu no próprio seio a criatura que a levaria deste mundo. O pai nunca menciona seu nome. A criança não sabe. Não sabe ler nem escrever. E em seu íntimo já incuba o gosto pela violência impensada. Toda a história presente nesse semblante. A criança, o pai do homem. Esse trecho é absolutamente fantástico, vocês vão de concordar, né? Você sabe que você está lendo algo acima do normal, algo muito diferente já nessa primeira página. Mas não é fácil de entender o que está sendo dito. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades desse livro. Às vezes eu simplesmente tinha que voltar e reler várias vezes para conseguir compreender a mensagem. Então, por exemplo, a noite que você nasceu, 33, seria 1833. Os Leonídios, como choviam estrelas, buracos no firmamento, a ursa despedaçada. Os Leonídios era uma chuva de meteoros que aconteceu exatamente em 1833. Foi uma chuva super violenta que despedaçou o céu, então é essa a descrição que ele faz. E, ao mesmo tempo, toda essa violência celeste marca o nascimento dessa criança. E como se essa violência não fosse suficiente, ele ainda por cima é responsável pela morte da própria mãe. A mãe que nutriu no próprio seio a criatura que a levaria desse mundo. Então, essa criança, esse menino, já no seu nascimento, ele já é marcado pela dor e pela violência. E o menino é o pai do homem. É como se seu destino estivesse escrito desde então. Aquilo que ele era naquela época é o que ele sempre será. Vamos voltar um pouquinho agora então na figura daquele juiz do primeiro relato que eu fiz aqui, que é muito interessante. Juiz Holden, que é o seu nome, ele é mais conhecido em toda a história como apenas o juiz. E esse é um personagem fascinante, enigmático e absolutamente nauseante de toda essa história. Juiz do que, você vai perguntar? E isso é uma pergunta que a gente vai se fazer durante o livro inteiro. O juiz, ele é o segundo em comando de uma gangue comandada pelo Glanton. E essa gangue são inspiradas, essas duas pessoas são inspiradas em uma gangue que realmente existiu, mais ou menos nessa época, nesse local, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. O relato que fala sobre esses personagens, com descrições quase análogas de algumas batalhas e alguns acontecimentos, foi feito por um escritor chamado Chamberlain, que escreveu um livro chamado Minha Confissão. Ele que participava dessa gangue do Glanton e que tinha o juiz como segundo em comando, ele vai escrever esse livro contando as suas aventuras e os horrores que ele viveu. Mas de uma forma um pouquinho heróica ele conta tudo isso nessa época e nesse lugar. Essas gangues, inclusive a do Glanton, eram pagos por autoridades locais, tanto dos Estados Unidos quanto mexicanas, para caçar os índios apaches, que eram tidos como índios violentos, que atacavam as terras. É porque, na verdade, eles não estavam muito afim de ceder os territórios deles para os americanos, no caso, né? Que tinham todo o direito de invadir aquelas terras devido à política do Destino Manifesto. Para quem não conhece, o Destino Manifesto foi uma política, um pensamento corrente na época que dizia que os americanos, na verdade, os colonos no caso, né, eles eram incumbidos por Deus a ocupar aqueles territórios e a governar as pessoas que não tinham capacidade de se autogovernar, o que incluía tanto os índios quanto os mexicanos muitas vezes. E isso foi parte de uma política expansionista, né, dos Estados Unidos, tanto para o oeste quanto para em direção ao México também. Essas gangues, como a de Glanton, eles matavam os índios apaches e eles os escalpelavam. E eles eram pagos pelo número de escalpos que eles conseguiam. Só que não demorou muito para eles começarem a dizimar também outras populações indígenas pacíficas e às vezes até mesmo comunidades de mexicanos. Tudo desde que os cabelos e os escalpos fossem semelhantes aos dos índios e que na hora de vender se passassem por apaches sem nenhum problema. Então, logo aqueles que eram considerados os salvadores pelas cidades, né, que estavam se livrando daqueles índios, logo as autoridades perceberam que eles viraram um problema muito maior do que eles tinham anteriormente. E eles começaram, inclusive, a ser considerados fora da lei e eles mesmos a serem caçados. O livro inteiro se resume a esses indivíduos e essa gangue andando de um lado para o outro, através de um território inóspito, através de uma natureza extremamente implacável, com pessoas desprezíveis.
tudo é violência, não só o homem, mas a natureza ao seu redor é muito violenta, seja com chuva, seja com seca, seja com tempestades de areia. E o homem branco também é violento, mas não só ele, os índios também são bastante violentos nessa história. A dúvida aqui fica sendo se a violência é inata, né, da humanidade, ou se ela é uma escolha. E como escolha, a gente vê isso na figura exatamente do juiz Holden. O juiz é uma das figuras mais perturbadoras da literatura. Além de ter aquela aparência imponente e bizarra e quase que atemporal, ele é extremamente inteligente e bem articulado, ele fala diversas línguas e ele tira muito proveito dessas qualidades, realmente abusando das outras pessoas pelo seu intelecto superior. Ele tem um detalhe que quando ele encontra algum artefato, algum objeto estranho, por exemplo, um fóssil ou alguma coisa produzida pelos índios, ele pega cuidadosamente aquilo e ele escreve, ele desenha, ele descreve com todos os detalhes no caderno que ele carrega e em seguida ele destrói aquela coisa, como se só ele pudesse ter aquele conhecimento. E depois que ele adquiriu aquele conhecimento, ele deve ser destruído para que ninguém nunca mais consiga adquirir o mesmo conhecimento. Ele chega a dizer em determinado ponto do livro que todas as coisas do mundo que existem sem o seu conhecimento existem sem o seu consentimento. Olha essa frase. Tem uma passagem alucinante dessa história que tem uma clara referência a Lúcifer no poema do Milton de O Paraíso Perdido. Essa cena é extremamente perturbadora e ela é um ótimo exemplo do que significa esse juiz, que é essa figura que você nunca sabe se ela é humana, se ela é diabólica, se ela é um deus, um monstro, ou às vezes até mesmo o próprio diabo. Essa é a dúvida de toda a história, você nunca sabe o que está acontecendo, quem é esse juiz. E é através da sua visão de mundo que a gente vai compreender toda essa leitura do livro. Ele dá o tom de todo o livro. Se Deus tensionasse interferir na degenerância da humanidade, já não teria feito a essa altura? Lobos separam as crias fracas, homem. A que outra criatura caberia? E acaso a raça humana não é ainda mais predatória? É da natureza do homem vicejar e florir e morrer. Mas nos negócios do homem não há definhamento, e o zênite de sua expressão sinaliza o começo da noite. Seu espírito está exausto, no auge da sua realização. Seu meridiano é ao mesmo tempo seu escurecer e o ocaso de seu dia. E aqui a gente pode lembrar, né, então, que o mesmo meridiano que ele diz, que é o auge dessa manhã do homem, é o seu crepúsculo, é o seu fim. E aqui a gente percebe que o título do livro, que é Meridiano de Sangue, tem também um subtítulo, que é O Rubor Crepuscular do Oeste. Então, ao mesmo tempo que é o zênite, ele também é o definhamento, ele é o decaimento, ele é o fim de tudo. E tudo isso é ensanguentado, é o rubor, é cheio de morte. São vários os temas que são discutidos nessa leitura, e um deles é realmente a concepção de destino, que, como a gente leu naquelas primeiras páginas, né, o menino, o pai do homem, e está sempre em conflito direto, essa questão de destino, com a aleatoriedade de como a violência acontece. É muita banalização, assim, são pequenos atos que você não vê nenhuma necessidade, você não vê nenhuma relação, e de repente um monte de gente morreu e você mal entende por que aqueles atos tenebrosos estão acontecendo. É destino? É só aleatoriedade? É um Deus cruel que faz isso? É tudo muito, muito confuso nesse ponto da narrativa. E um outro tema que marcou muito a minha leitura é a ideia sobre o testemunho. Então, se horrores acontecem e não tem ninguém ali para testemunhar e para dizer o que aconteceu, será que eles realmente aconteceram? Quando uma tribo inteira é dizimada e não sobra nenhum resto, nada para contar a sua história, será que algum dia ela existiu mesmo? E se existe mesmo um Deus e ele testemunha todas as atrocidades da terra, será que ele existe mesmo, já que ele não faz nada? E se ele existe, seria ele então um Deus ruim? E um Deus da guerra e da violência? E se for esse o caso, o juiz Holden seria o seu maior reverendo. Ele é o maior discípulo desse Deus da guerra, desse Deus da violência. Assim como no trecho que eu descrevi no início da obra, né, em que a turba furiosa ataca o reverendo após apenas algumas palavras do juiz Holden, que sem nenhuma prova, sem nenhum conceito, apenas
pela sua tendência de convencimento, né? Ele leva toda a tenda sacra ao colapso. E ao longo de toda a história, a gente vê diversos templos profanados, igrejas destruídas, estátuas religiosas, todas marcadas por balas, os corpos mutilados depois dos conflitos, quando eles são escalpelados. Chega uma hora que eles são comparados com monges tonsurados. Então eles são os servos desse deus da guerra, nesse caso. Tem um determinado momento da história, que inclusive é num momento de virada de personagem, que o moleque, ele encontra uma Bíblia e ele passa a carregar a Bíblia com ele. E algumas pessoas, assim, pela atitude sóbria, pelas roupas pretas que ele usa, começam a achar que ele mesmo é um padre. Só que a ironia disso tudo é que ele é analfabeto. Ele não consegue ler nenhuma palavra do que está escrito naquela Bíblia. Aquilo é só um objeto decorativo, ele não tem a menor ideia do que está escrito ali. Ele tem o poder nas suas mãos do conhecimento, porém ele não tem os meios de chegar até ele. E mesmo assim, há algo de esperançoso nesse livro, por incrível que pareça. A gente vê atos de bondade que são completamente alheios a proveitos pessoais e sendo praticadas diversas vezes, principalmente pelas mulheres, que estão um pouco à parte desse mundo de violência dos homens. Mas mesmo o moleque, em alguns momentos, ele demonstra ter um senso de moral um pouco diferente das outras pessoas ao seu redor. Mas isso é esporádico. Isso não é uma coisa que se mantém constante, não necessariamente é uma evolução do personagem. É muito mais complexo do que isso. E a frase que a gente mais lê nesse livro, que inclusive as pessoas até criticam falando que é um livro que é só disso, e com certeza não é, eles cavalgaram e eles seguiram em frente. Isso é o que a gente mais lê, né? Esse aqui não é um livro de grandes acontecimentos. Isso aqui, os acontecimentos estão lá e eles são extremamente marcantes, mas esse aqui é um livro de personagens, de seres humanos. É um livro de discussões existenciais, basicamente. E essas discussões, quase sempre, elas são levadas a cabo pelo juiz, pela figura do juiz. E mais do que isso, esse é um livro extremamente poético. Ele tem uma escrita muito bonita, muito elaborada. A violência extrema, ela é bela, ela é quase uma dança. É uma coisa incrível. Inclusive, tem uma relação fortíssima entre dança e violência. Aparece em diversos momentos do livro essa relação. Eu gostaria de ler um trecho para vocês de um ataque dos índios comanches a essa alma das Gurkhas. Acompanha só. Uma legião medonha, a centenas em número, seminus, ou vestidos em trajes áticos ou bíblicos, ou ataviados, como num sonho febril, com as peles de animais e ornatos de sedas, e peças de uniformes ainda marcadas pelo sangue de seus donos originais, capotes de dragões trucidados, casacos de cavalaria com galões e alamares, um de cartola e outro com um guarda-chuva, e mais outro com longas meias brancas de mulher e um véu de noiva manchado de sangue, e alguns com cocares de penas de grou ou capacetes de couro cru ostentando chifres de touro ou búfalo, e um metido em um fraque ao contrário, e de resto nu, e outro com a armadura de um conquistador espanhol, o peitoral e as espaldeiras com fundas moças de antigos golpes de massa ou sabre feitos em outro país, por homens cujos ossos eram agora pó, e muitos ainda com suas tranças entrelaçadas ao pelo de outras feras, a ponto de arrastar no chão as orelhas e os rabos de seus cavalos ornamentados, com retalhos de tecidos coloridos brilhantes, e cujo animal tinha a cabeça inteira pintada de escarlate, e os rostos de todos os cavaleiros lambuzados de tinta de um jeito espalhafatoso e grotesco, como uma companhia de palhaços a cavalo, hilários mortais, todos ululando em uma língua bárbara e caindo sobre eles como uma horda de um inferno ainda mais horrível que o mundo sulfuroso do juízo cristão, guinchando e gritando e amortalhados em fumaça como esses seres vaporosos de regiões além da justa apreensão, onde o olho erra e os lábios balbuciam e babam. Oh meu Deus, disse o sargento. Vocês perceberam que não existe nenhum ponto final até o final desse parágrafo? A linguagem, assim, a sensação que eu tive lendo isso é de que eu estava no meio de um pesadelo. A aceleração, meu coração bate mais rápido lendo esse trecho. Você vê cenas que são extremamente horrorosas, extremamente medonhas e ao mesmo tempo elas não fazem nenhum sentido.
E as vestimentas também é uma parte muito importante. Muitas delas são roupas que são símbolos da civilização, símbolos de paz. Então nós vemos um fraque, nós vemos uma cartola, nós vemos um vestido de noiva e um véu, só que eles estão ensanguentados, eles estão nesse contexto da guerra. E o mais triste para mim, o que mais me marcou, é essa armadura de um conquistador espanhol. Ela sobreviveu 300 anos depois do seu dono e ali está ela, ainda num ato bélico, ainda no meio de uma batalha, ainda no meio da morte. É o ciclo da violência e esse ciclo parece ser inevitável, é o que o livro fala. E mesmo assim, eles seguem em frente, e mesmo assim, eles cavalgam em frente. Todos nós seguimos em frente, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Sobre o livro, eu não tenho mais nada a dizer, apesar de ter muitos outros pensamentos sobre eles. Foi uma leitura que eu iniciei no dia 2 de janeiro. E agora vocês podem ver que eu estou trazendo essa resenha só agora pela dificuldade que eu tive mesmo de colocar em palavras todos os sentimentos e tudo que eu pensava mesmo sobre essa leitura. Um audiobook acompanhando com o Kindle, mas não estava dando certo. Eu não conseguia prestar atenção nos capítulos. Como eu disse, a linguagem é bastante elaborada. Talvez por não estar na minha língua nativa, complicou um pouco mais aí nessa situação. E eu larguei isso ainda em 2020. E quando eu soube que a Alfaguara ia lançar esse livro em edição física, que ele estava esgotado há muitos anos, eu resolvi dar essa segunda chance, até porque esse aqui é um dos livros preferidos do meu marido e ele queria muito que eu lesse. Então eu li. E outra coisa que é legal falar também é que o Harold Bloom, que é um dos grandes críticos literários modernos, né, que faleceu recentemente, e ele é um grande fã do Cormac McCarthy, apesar de ele só gostar de gente morta. Essa aqui era uma das poucas pessoas vivas que ele gostava. E ele diz que ele só conseguiu ler esse livro também em sua terceira tentativa. Então a dica é, não desista. Esse é um livro que dá trabalho, esse não é um livro fácil, não é um livro que talvez você consiga de primeira, mas é um livro que te paga muito. É um livro que vale muito a pena. Sim, desde já digo que isso aqui é livro do ano, sabe? E o próprio Harold Bloom também, ele fala todas as relações desse livro com outros livros muito importantes, como Moby Dick, que tem total relação, a própria Bíblia tem muitas referências aqui, também William Faulkner, que é um importante autor americano, e, claro, os relatos de Chamberlain, que a gente falou sobre essas gangues nessa época, nessa região entre a fronteira do México e Estados Unidos, né? E isso próprio Cormac já disse em uma entrevista, né? A vida de um romance depende daqueles que existiram antes dele. Por isso que a gente encontra tantas referências, mas de uma forma completamente inovadora, de uma forma completamente inusitada e incrível. Antes de ir embora, eu só queria falar sobre um detalhe que me incomodou bastante. Como eu disse no original, esse moleque, ele não tem nome, ele é chamado de The Kid durante toda a história. E The Kid com letra minúscula mesmo, tipo, o menino, o garoto, o moleque. O nome dele não é importante pra história. E isso é tão verdade que mais pra frente, quando ele cresce, ele começa a ser chamado de The Man, o homem, então, né? E por algum motivo, na escolha da tradução desse livro, eles resolveram colocar Kid como se fosse um nome. Então eles chamam o moleque de Kid, com letra maiúscula, como se fosse o nome dele mesmo. E eu não entendi por que essa foi feita essa escolha nessa tradução. Ok, se alguém souber, se alguém conseguir me explicar isso, mas me incomodou durante a leitura isso, principalmente porque eu já tinha lido esse pedacinho inicial no original, né? De qualquer forma, esse aqui é um livro que vale muito a pena. Recomendo pra todo mundo. Deem uma chance pra Meridiano de Sangue, porque esse pode se tornar um livro da sua vida. Beleza? Amanhã tem a passo a passo do drink aqui no canal, então não se esqueçam de se inscrever para vocês não perderem o drink Blood and Sand, que é um drink maravilhoso. Até a próxima, pessoal. Boas leituras. Tchau, tchau.